Para que possamos entender melhor as superfícies, vamos observar alguns exemplos disformes nesta aula. Com os exemplos que veremos a seguir, conseguiremos perceber melhor algumas formas que podemos criar com superfícies e também quais os comandos usados para isso. Neste primeiro exemplo que eu criei e em todos os outros, nós vamos relembrar que superfície é uma geometria compreendida no software com este formato, que é uma folha, o formato de uma folha, como vocês podem ver, de uma espessura zero, ou seja, não possui espessura. Essa que vocês estão vendo é um perfil que eu criei, um perfil qualquer, e utilizei a ferramenta de extrusão de superfície. Então, vejam só, eu vou aqui até o esboço, vou editar o esboço, vejam que eu criei um perfil com uma spline e depois simplesmente apliquei uma extrusão de superfície neste perfil e obtive este resultado desta superfície que vocês estão vendo agora. Neste outro exemplo, eu tenho aqui uma superfície criada pelo método de revolução, onde eu, vejam só, revolucionei este contorno por meio deste eixo, que vocês podem ver que eu criei com uma linha de construção. Após isso, eu apliquei então o comando de superfície por revolução e revolucionei essa superfície a 270 graus e obtive este resultado com a aplicação deste comando. Ainda uma geometria semelhante a uma folha com espessura zero. Já neste outro exemplo, eu criei esta superfície em formato helicoidal, como vocês veem, e eu consegui obter esse resultado utilizando o comando de sweep, ou também conhecido como superfície varrida. Eu fiz isso, vejam só, eu vou editar o comando, eu utilizei aqui uma curva em hélice e um contorno reto. Ao passo que eu apliquei o comando de sweep, utilizando um perfil e um caminho, eu obtive este resultado, uma superfície em formato helicoidal. Esta é mais uma aplicação que nós podemos adotar ou criar por meio das superfícies. Por fim, neste último exemplo que eu vou mostrar a vocês, vejam este formato que eu consegui alcançar, e eu consegui alcançar isto utilizando o recurso de loft, superfície por loft. Eu fiz isso, vejam só, vou editar o comando, utilizando 3 perfis. Vejam só o primeiro perfil, o segundo perfil está bem aqui, e o terceiro perfil, e cada perfil foi desenhado em um plano. O primeiro perfil aqui no plano frontal, depois eu criei 2 outros planos por offset, tracei os contornos neles, e pela transição dos perfis, eu apliquei um loft, obtendo este resultado que vocês podem ver. É um resultado bastante interessante, com um formato aí bem peculiar, e que nós também podemos conseguir criar formatos desse tipo, utilizando os recursos de superfícies. Tenho certeza que vocês viram com esses exemplos que eu mostrei, que são infinitas as possibilidades de criar vários tipos de geometrias utilizando os recursos de superfícies. Então, no decorrer do curso, nós veremos passo a passo cada um destes comandos que nós utilizamos com mais detalhes para que vocês aprendam melhor a criar as geometrias de superfícies.